Bom, como já era prometido, estamos aqui através do Brasil 247, o portal democrático, progressista, que abre uma nova etapa para os povos e comunidades tradicionais de matriz africanas, para discutirmos questões importantes neste momento tempestuoso que o Brasil vive e que influencia sobre as nossas tradições, nossas comunidades, nossos locais de acolhimento, de ressignificação da vida, de proteção de bênção, que são os terreiros, né, os quilombos urbanos e rurais também. E aqui na nossa bancada temos pessoas que de uma vivência incomensurável, pessoas que de uma forma ou de outra têm procurado maneiras para que é um legado africano transplantado além Atlântico e construindo em nosso país, no Brasil, uma identidade, um modo de vida próprio de um povo. Aqui temos, com muita honra, a professora Silvani Euclênio, historiadora, ex-secretária de Comunidades Tradicionais da CEPI, na gestão da saudosa ministra Luísa Barros, a quem nós aproveitamos o momento para homenageá-la, dizer que continua presente nos nossos corações, na nossa memória. E Silvani foi uma mulher que tem uma responsabilidade imensa na construção de políticas públicas, na gestão dos governos do PT. Né? Também temos a doutora Aide Paixão, a Manganza Kimuangali, de Bamborucema, advogada, especialista em questões de combate ao racismo, feminismo, capoeirista também, e uma mulher que tem feito um trabalho percorrendo de norte a sul desse país, não só dançando a capoeira, mas como valorizando esse legado que faz parte do patrimônio cultural afro-brasileiro. Pedro Neto é cientista social, antropólogo, grande benemérito da cultura afro-banto brasileira, embora de tradição iorubá, mas é um homem que não mede esforços para estar participando, incentivando e construindo ações e projetos com a Associação Agolonã, sob sua liderança. Pedro Neto é uma pessoa que tem um trabalho inquestionável, sobretudo na construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentáveis para povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Aliás, plano este construído na gestão da saudosa ministra Luísa Barros, que teve a digital também, da professora Silvani Euclênio. Também temos aqui a doutora em História pela PUC de São Paulo, a Maganza Liliane Braga Ndembuemi, também de Bamborucema, uma jovem mulher que engajada na luta pelo feminismo e em vários coletivos, não só na PUC, mas como outros espaços da vida social, política e das lutas sociais e políticas na defesa dos direitos humanos do Brasil. Então, para começar essa discussão proposta por nós e amparada pelo portal progressista 247, a TV 247, estamos transmitindo também pelo Brasil 247/Facebook, Brasil 247/YouTube e por várias redes compartilhadas do Sistema Brasil 247. O tema é Tradições Africanas em Tempos de Fascismo e Pandemia. E eu sou Tata Kuainkis Katuvangessi,
dirigente tradicional do terreiro de Candomblé Inzo Tumbanci, Candomblé de feição banto, sediado aqui no município de Itapecerica da Serra, e coordenador geral do ILABANTO, Instituto Latino-Americano de Tradições Banto. Vamos, então, iniciar o nosso debate com o cientista social e antropólogo Pedro Neto, Inatobi. Pedro Neto, como que o senhor vê essa atual situação, essa atual conjuntura de pandemia que vivemos, essa crise sanitária que assola a humanidade e, por consequência, atinge diretamente aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, aos povos de terreiros? Como trabalhar essa atual essa conjuntura, essa situação política que o Brasil vive, com ruptura institucional, caminhando para um claro fascismo? Como que as comunidades tradicionais de matriz africana pode se portar e acompanha tudo isso? Casson, boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Queria iniciar agradecendo aí o Portal 247, a TV 247, agradecer a honra de estar aqui, Tata, Cato Vangessi, Valmir Damasceno, nobre irmão e amigo, indicar a sua importância para todos nós aqui como um embaixador nosso, né? Uma importante liderança tradicional que vem contribuindo aí há décadas em vários setores e principalmente na interlocução das nossas comunidades em várias esferas aí, estatais e também no ambiente privado. Então é uma honra poder estar aqui contribuindo, nobre irmão. Agradecer também a honra de estar junto da doutora Aide Paixão, doutora Liliane Braga e professora Silvania Euclênio. Uma honra estar com vocês aqui falando sobre as nossas coisas. Eu acho, Tata, aqui um início interessante para buscar a resposta da sua importante pergunta sobre a questão das tradições africanas em tempos de fascismo e pandemia, é a gente um pouco tentar delimitar essas ideias colocadas no título, né? Acho importante desenhar essa ideia de tradição, né, para nós, povos tradicionais de matriz africana e outros inúmeros povos, né? Essa ideia de tradição que vem aí do traditum, né, que é transmitir, passar algo para alguém, né? Essa ideia de tradição que, infelizmente, para a sociedade abrangente e para o Estado, é vista como algo cheirando a naftalina, não é? Eu acho que um primeiro elemento importante para a gente conversar é essa ideia de tradição, que não é isso, né? Tradição não é algo cheirando a naftalina, e esse imaginário construído historicamente, né? Esse imaginário racista, por exemplo, em vários lugares, em várias expressões, colocado em que tradição, como se fosse um ancestral, uma mulher negra, um homem negro, seminu, vestido com uma saia de palha da costa, né? Não é sobre essa tradição que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre uma ideia de tradição que traz junto dela os elementos do hoje, os elementos do presente, né? Ou seja, uma ideia de tradição que é movimento, né? Uma ideia de tradição que traz as experiências ancestrais dos nossos povos como base do nosso cotidiano, pensando num futuro. Acho importante colocar isso, né? E africanas também, tentando delimitar isso, trazendo uma outra ideia também, colocada na sociedade abrangente muito complicada, de um olhar para a África como se fosse um país, né? Ela não é, ela é um continente gigantesco, com centenas de culturas, línguas e povos diferentes,
né? Ou seja, costumeiramente essa ideia de África ou de africano ou de africanas é colocada como um grande saco de farinha, como se lá coubesse a mesma coisa, né? E não é isso. Existe toda aí uma diversidade entre esses povos que foi trazida para o Brasil através de um genocídio, né? Através de um processo de escravização de seres humanos que foram tirados à força dos seus territórios e trazidos para cá, para o trabalho escravizado, né? Pessoas essas, nossos ancestrais, que altamente competentes e capacitadas tecnologicamente, né? Conhecedores de inúmeras técnicas de agricultura, de tecelagem, de uso do ferro, né? De uso do ouro, de metais, de arquitetura, de matemática, de química e tantas outras técnicas extremamente complexas, né? Mas essa ideia de tradição, essa ideia de África complexa e competente, ela não é algo difundido, né? E colocando aí que, obviamente, é o racismo, né? Eu sou de uma velha escola, entendo da necessidade hoje da gente adjetivar o racismo, né? Acho isso importante para a comunicação, para a divulgação, né? Racismo religioso, racismo linguístico, racismo e por aí vários outros adjetivos, né? Mas ele antes de todos esses adjetivos, ele é racismo e ele é estrutural, né? Ele historicamente está na sociedade, e é estrutural porque ele está em todas as relações, né? Falando de uma maneira superficial, né? Ele está na fila do mercado, ele está nas relações afetivas, ele está nas relações econômicas, enfim, todas as relações da vida humana. É importante frisar isso nesse nosso debate, porque, infelizmente, inclusive como política de Estado, né, foi amplamente difundido no nosso país que as raças vivem em harmonia, né? Isso é uma grande mentira. E a gente, então, acha importante sempre falar sobre essa questão, sempre sobre esse elemento, né, de que é uma grande mentira, que o racismo é estrutural no Brasil, e é ele o grande motivo das atrocidades pelo qual o nosso povo sofre historicamente. Caminhando mais um pouco, indo para um lugar que eu acho importante... Pedro Neto, falando de política de Estado, só contribuindo com a sua fala aí, vai uma pergunta. Existe, na atual conjuntura, uma política de Estado de proteção das comunidades tradicionais? Não existe essa política de Estado. Como o senhor bem mencionou, durante a gestão do Partido dos Trabalhadores, gestão Lula e gestão Dilma, até o momento do golpe, estava sendo construído a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, encabeçado pela professora Silvani, que vai dar a honra da fala dela aqui, na gestão da ministra Luísa Bairros, e também na gestão seguinte da professora Nilma Lino Gomes, né? Foi uma política que juntou cerca de 10 ministérios naquele momento. Naquele momento, a CEPIR era um ministério, e tratava sobre questões complexas relacionadas aos povos tradicionais de matriz africana em vários lugares, né? No âmbito da saúde, da educação, da cultura, dos direitos humanos, das relações internacionais, né? Desde do momento do golpe e depois com a eleição desse desgoverno que aí está, essa política não existe mais, né? Essa política balizada em princípios da Constituição Cidadã de 88, né? E a professora doutora Aide depois pode falar um pouco mais disso, né? Além dos artigos 5º, o 215 e o 216, acho importante mencionar um decreto importante chamado 6040, né? Que vai delimitar no nosso país quais são esses povos tradicionais, entre eles nós, né? Mas aí incluindo os catadores de babaçu, os caiçaras, os quilombolas,
os ribeirinhos e os pomeranos, e aí vários outros povos, e aí a partir dele vai ser construída essa política que não existe mais. E aí, trazendo essa coisa do fascismo e da pandemia que o senhor apontou, né? Essa ideia de fascismo autocrático, né? Colocada cotidianamente, ela não só continuou essa política nacional que estava sendo desenvolvida no Brasil inteiro, centenas de lideranças, né, inclusive o senhor, mas ela não, além de destruir essa política, não perpetua e não continua nenhum outro tipo de debate. Eu acho esse um indício importante, né, para indicar esse fascismo durante esse processo político atual, né? Porque esse fascismo ele vai impossibilitar a participação social, a participação popular. Né? Todos os nossos conselhos, os conselhos de povos tradicionais de matriz africana, de cultura, de saúde, de habitação, da criança e do adolescente, todos esses conselhos, que era o lugar onde a participação popular era garantida, eles foram destruídos, eles não existem mais, né? E aí, essa participação, na nossa opinião, é um espaço importante de diálogo, de construção de política pública, fortalecendo aí mais um marco legal importante para nós, que é a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, né, que obriga o Estado brasileiro a perguntar para nós, né, que é um outro debate importante. Né? Nós devemos ser consultados sobre políticas públicas construídas para nós. Né? Isso é um marco legal que deveria ser efetivado. Não é? Okay. O Pedro Neto ele tem uma agenda, é isso? Não, eu vou ficar aqui. Okay. Então, prosseguindo o nosso debate aqui, já que o Pedro Neto tocou aí em políticas de proteção dos povos tradicionais, de matrizes africanas, marcos legais, eu me lembro que a professora Silvânia Euclênio teve uma atuação muito forte nos governos do PT, enquanto gestora da Secretaria de Comunidades Tradicionais, Povos Tradicionais, da CEPI, né, na gestão da ministra Luísa Barros, saudosa ministra. Silvânia Euclênio, como a senhora vê hoje essa atual conjuntura, essa aflição dos povos, especificamente povos de terreiro, né? Nós temos no Brasil uma imensa população de segmentos tradicionais, né? Isso de segmentos que eu digo são vertentes diferentes do legado africano presente no Brasil. E como a senhora se sente hoje? Já não existe mais, no âmbito do governo federal, a CEPI. Não existe nenhum órgão de Estado que possa estar, pelo menos, orientando, auxiliando essa gente, ou implementando políticas públicas para esses povos. Como a senhora se vê hoje essa atual situação? Né? Vivemos aí pandemia, fascismo e pandemia, os direitos foram retirados e que aí, consequentemente, atinge flagrantemente as populações de matriz africana, o povo preto, o povo negro. A senhora que tem uma larga experiência nos projetos e ações de atuação, ontem lançou o canal Pensar Africanamente. O que é que a senhora diria para nós que estamos aí no flagelo? Tata Catuvangessi, muito obrigada pelo convite. Honra imensa estar aqui, dividindo esse espaço, nesse momento, na TV 247, com pessoas tão qualificadas. Muito importante estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite.
Tata, eu fiquei pensando hoje, porque é uma pauta muito pertinente, né? Tradições africanas em tempos de fascismo e pandemia. E, quer dizer, você perguntou como eu me sinto. A sensação é de muita angústia e até de um certo desânimo, mas aí a gente percebe que não pode parar de lutar e deixa o desânimo de lado e segue a luta. Eu fiquei pensando nesse tema e eu peguei duas premissas que eu queria colocar. Uma delas é que, quer dizer, um princípio fundamental para as matrizes africanas em geral é o princípio da ancestralidade. Ela pressupõe que tenhamos uma vida longa, produtiva, de qualidade. Quer dizer, não é como outras cosmovisões que não se importa muito, aparentemente, se a qualidade da vida na Terra não é boa, porque pensa que a vida plena vai ser após a morte. Nós já pensamos no sentido de que a vida plena tem que ocorrer na Terra. Não é? Nós temos que ter uma vida longa, produtiva, de qualidade, para que possamos ser ancestrais, para que possamos, após a morte, ser reverenciados pelos nossos, pela nossa comunidade. E aí eu fico imaginando que não só essa pandemia, que já está comprovado que, embora ela cresceu inicialmente mais entre a população branca, classe média, classe alta, mas que ela mata mais as populações mais vulneráveis, a população negra, não é? E a gente sabe que, a partir de agora, caminhando rumo ao pico, nossa população será mais atingida e não teremos, a crise sanitária ela é mais violenta em relação ao nosso povo, não temos acesso aos mesmos recursos. E aí eu penso numa outra pandemia que é endêmica do Estado brasileiro, que é o genocídio perene, constante, sem trégua da nossa juventude. E aí, pegando esses dois aspectos, eu vejo que o Estado brasileiro nos nega a nossa juventude esse direito a ser ancestral. Nega a vida plena, nega a continuidade, nega a qualidade, nega a possibilidade de ter uma vida produtiva, nega o direito de ser ancestral. Isso é uma dor. E aí eu pego o Estado brasileiro neste momento, que é um Estado fascista. Nós tivemos recentemente, nesta divulgação de um vídeo de uma reunião ministerial, eu fico imaginando o show de horrores que seria termos acesso a outros vídeos de outras reuniões. O ministro da Educação, trazendo à baila um princípio que é próprio do fascismo, que é esse culto a uma coletividade única, esse culto a eliminar especificidades, identidades, possibilidades de ser. Se ao longo da nossa história o Estado brasileiro sempre nos negou a possibilidade de ser, negou cultura, história, ancestralidade, humanidade, por isso é tão fácil e tão simples nos matar, porque não somos humanos nessa visão, porque negam qualquer valor à nossa história, à nossa cultura. E se mais recentemente, nesse período que nós tivemos de governo democrático popular, nós conseguimos avançar um pequeno passo na direção de garantir o nosso direito à história, o nosso direito simbólico a existir. História, cultura, ancestralidade, nós estávamos começando a reverter um processo de séculos. Estávamos começando. E nós sabemos que, mesmo sendo um governo democrático popular, estava dentro de um Estado que é endemicamente genocida em relação à população negra, e que, dentro desse governo, nós tínhamos também as nossas contradições.
e que nós tínhamos que lutar para poder vencê-las a cada dia e caminhar um pouquinho na direção da valorização da nossa ancestralidade e da nossa possibilidade de existir. Avançamos. Tivemos a Lei 10.639, que foi a primeira lei assinada pelo presidente Lula, garantindo a inclusão da nossa história, dos nossos conteúdos nos currículos escolares. Tivemos a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que abarca toda essa diversidade de povos e comunidades tradicionais no Brasil, como o Pedro citou. Estávamos avançando. Chegamos na gestão da ministra Luísa Barros, conseguimos, como Tata Catuvangessi citou, um plano específico para os povos e comunidades tradicionais das matrizes africanas, colocar esta população como sujeita realmente de direito, trazer a dimensão do que realmente é esta população, que não é uma... Como protagonista, né? Como protagonista, uma construção coletiva, não é? E isso tudo era um momento muito rico. Nós tínhamos essas pessoas dialogando conosco de norte a sul do Brasil e dizendo que nós precisamos é disso. E afirmando essa história, essa cultura, essa ancestralidade, essa cosmovisão, esses valores civilizatórios que são essenciais para um Brasil democrático e para um Brasil que possa vencer essas mazelas que nós herdamos. Vem o golpe. Vem o golpe e aquele pouco que nós estávamos avançando, nós perdemos. E é óbvio que a cada perda nós vamos demorar décadas de novo para avançar ao vencer essa fase de fascismo, ao retornar possibilidades de construções, de políticas públicas que nos reconheçam. Vamos demorar décadas para recuperar de novo o que já havíamos conquistado. Então é dolorido, é difícil, mas que essa dor nos impulsione para a luta. A senhora considera esse momento literalmente, visceralmente genocida? A senhora considera esse momento um genocídio da população negra e, em particular, os povos e comunidades tradicionais das matrizes africanas? Com certeza. Nós temos um Estado que é genocida e que nós vínhamos num período construindo possibilidades de reverter esta pandemia genocida do Estado brasileiro, que é perene. Ao construir possibilidades, por exemplo, de dar visibilidade à nossa existência enquanto cultura, de valorizar essa cultura, essa história, essa ancestralidade, nós estávamos caminhando para reverter o genocídio simbólico, que nos permitiria reafirmar nossa humanidade. E ao reverter o genocídio simbólico, e ao recuperar o reconhecimento da nossa humanidade, caminhar para a possibilidade de reverter o genocídio físico. Porque afirmando a nossa história, a nossa cultura, está nos dizendo, somos humanos, Estado. Nos reconheça, garanta o nosso direito à vida. Estávamos dando os primeiros passos para isso. E o golpe elimina, e essa construção fascista crescente, elimina qualquer possibilidade de continuarmos nos afirmando a nossa humanidade. Portanto, se o Estado volta a não nos reconhecer como humanos, matar-nos, eliminar-nos fisicamente, volta a ser uma coisa normal. Normal. As nossas vidas voltam a ser sem qualquer importância para o Estado brasileiro.
Professora Silvani Euclênio, qual foi a sua sensação quando a presidenta Dilma Rousseff foi golpeada, foi deposta por esse mesmo sistema que aí está? Tata, tinha uma pessoa na nossa equipe na CEPIR, Lília Galete, que já não está conosco mais, ela foi torturada da ditadura. E nós, aquele ânimo, aquela vontade de construir, de produzir, de fazer acontecer, de afirmar a nossa existência, ela dizia sempre para mim, Silvani, quem viveu a ditadura desconfia que está vindo golpe aí. Quem viveu a ditadura desconfia que esse período democrático está sob ameaça. Mas eu pelo menos não visualizava isso. E quando veio o golpe, Lília já não estava conosco, e eu pensei, Lília, como teria sido infinitamente dolorido para você estar aqui. Porque para mim, que não vivenciei a ditadura e que não tinha essa consciência de que ela tinha, de que estávamos sob ameaça, foi extremamente dolorido, por alguns momentos até paralisante, pensar, isso não está acontecendo de novo. Porque é a nossa história é uma história de pequenos períodos democráticos, golpes e ditadura. Pequenos períodos democráticos, golpes e ditadura. Mas nós estávamos tranquilos de que essa construção não seria interrompida. Ela não. Ela dizia sempre, tenho receio de que não vá durar, tenho receio de que vem golpe aí. E veio. Primeiro momento foi de paralisia, e depois de necessidade de luta, que é o que nós estamos fazendo. Doutora Aide Paixão, advogada, com ações em combate ao racismo institucional e religioso e toda forma de intolerância correlata, capoeirista, como que é o mulher de terreiro? Como que é? Como vive hoje as comunidades tradicionais de matriz africana, visto que nos seus rituais, quando uma pessoa parte da vida terrena para o mundo ancestral, existe cerimônias, ritos que se faz, e nesse atual momento de pandemia, sabemos que existe uma proibição, as pessoas não têm acesso ao corpo dos seus entes queridos, as pessoas não podem se despedir como comumente se faz no terreiro e nas cerimônias fúnebres. E como que a pessoa pode recorrer no âmbito do judiciário para fazer valer os seus direitos espirituais e ancestrais, que é velar e ritualizar aquele que já, o seu ente querido. Macoyu, meu pai, primeiramente eu gostaria de pedir a bênção aqui dos meus mais velhos, a bênção também dos meus mais novos, a todos e todas aqui presentes, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui juntamente com meu pai de santo, que é meu zelador, né, espiritual, e também uma grande referência de atuação política, de pensador, de filósofo, de tradições africanas, é minha referência. Então, sou muito grata e estou me sentindo muito honrada de poder estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Também agradecer muito a professora Silvani Euclênio, eterna admiração pela atuação da senhora, que trouxe também aqui coisas muito importantes, pontos muito importantes de reflexão. Também agradecer meu irmão Pedro, né,
de tradições, como também bem falou, sobre as diversidades das Áfricas. E assim, quando, primeiramente, o senhor, meu pai falou comigo, né, me convidando para participar dessa mesa, eu fiquei pensando também sobre o fascismo e pandemia. E assim, na verdade, para mim, a parte da solução das nossas questões, das nossas resoluções, parte dessa valorização dos princípios civilizatórios africanos, né? Porque, por exemplo, essa questão da pandemia, essa questão da doença, ela também, na verdade, traz uma sabedoria das tradições africanas, dessa relação com a natureza, de encontrar cura para as doenças na natureza, nas folhas, nas ervas, né, no poder das plantas, nesse respeito, nessa interação. E essa questão do fascismo, na verdade, sempre houve, né? Sempre houve violências, em especial ao povo negro, né? A população afrodescendente e população indígena aqui no nosso continente. Também queria trazer um pouquinho desse histórico da nossa legislação brasileira, né? Porque a legislação brasileira, ela é uma legislação que sempre criminalizou todas as expressões culturais e artísticas e religiosas dos povos afro-brasileiros, descendentes de africanos e africanas escravizados aqui no Brasil. Então, desde o Código Imperial de 1830, era considerado crime a capoeira, era considerado crime o samba, era considerado crime, por consequência, as religiões de matrizes africanas, a partir da tipificação penal como curandeirismo, e isso em si já revela, né, na história do Brasil, o quanto a população negra ela foi escravizada, ela foi perseguida, e aqui, na história do Brasil, desde o Império até a República, foi a população que mais sofreu com crueldades e as violências da colonização. Aí também temos o Código de 1890, aquele Código Criminal de 1890, e o nosso atual Código Penal de 1940, né? O Código Penal que rege hoje a nossa República é de 1940, é um Código Penal totalmente ultrapassado, que tem mais ou menos 1.300 tipificações penais nos seus 345 artigos, e que dentre eles está ainda até hoje criminalizado o curandeirismo. E o nosso Código Penal, a gente sabe que o nosso sistema penal ele foi criado e forjado para prender a população negra, a população descendente dos africanos escravizados, que foi quem estava nas ruas através de tipificações penais como vadiagem, e posteriormente, atualmente, a partir desses crimes contra o patrimônio, né, que é furto, o tráfico, roubo, estelionato, são crimes contra o patrimônio. Das diversas tipificações penais, apenas os crimes contra o patrimônio representam quase 70% das pessoas presas no sistema carcerário brasileiro. Então, a gente sabe que tem todo esse punitivismo direcionado, que continua até hoje. Então, é uma das formas de genocídio física, né? Mas aqui também quando a gente adentra essa seara, né, da liberdade de culto religioso, nós vamos também para a seara do simbólico, né? E aí existem, né, diversas tipificações. Eu não vou citar aqui os artigos, né? Mas enfim, desde do fundamento da Constituição de 1988, né, do Estado Democrático de Direito, são os valores sociais, da dignidade da pessoa humana, construir uma sociedade livre, justa e igualitária, no artigo 3º,
né, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Tem também os direitos e garantias fundamentais da liberdade de culto, de crença, né, direito de reunião, mas nós sabemos que há uma falha, há um gap, né, há uma grande distância entre a lei, né, e a realidade, né, o ser e o dever ser jurídico. Então, por mais que represente um avanço, essas previsões constitucionais, garantias de direitos fundamentais, na prática nós estamos ainda muito aquém, né? Sobre essa questão que o senhor mencionou, do acesso aos corpos, né, das pessoas que estão tendo óbito por Covid-19, essa realmente é um panorama bem, acho que é um dos panoramas mais tristes e trágicos que as pessoas estão vivenciando, né, que nós estamos vivenciando enquanto sociedade mundial, global. Graças às deusas e deuses, até esse momento, nenhum ancestral meu partiu, nenhum familiar meu partiu, mas eu tenho amigas muito próximas, melhores amigas que já partiram, pai e mãe, e que não puderam ter essa chance, né, de se aproximar do corpo, e essa celebração realmente não poder ser feita, mas o que é alegado pelo Estado é que, né, o Covid-19, assim, nem pelo nosso governo, estou falando pelas leis, né, porque o governo em si até desqualifica um pouco e subestima os efeitos dessa pandemia, né, infelizmente, adota uma postura antissanitária, mas o que é alegado pelo Estado é que o Covid é um fato superveniente, extraordinário, né, e que permite certas flexibilizações e a gente discutir essas flexibilizações no judiciário, né? Então, aí são vários conflitos gerados pelo Covid, como, por exemplo, essas questões da alteração da situação socioeconômica da maioria da população e o compromisso já de contratos, como, por exemplo, de aluguéis, como, por exemplo, de financiamento, como, por exemplo, enfim, de diversas situações da vida civil, que o Covid alterou essa situação socioeconômica contratual, e então estão gerando diversas demandas nesse sentido. Mas, assim, a única impressão, assim, só para concluir minha fala, a impressão que eu deixaria agora nesse primeiro momento também é que, sim, estamos tendo esses conflitos jurídicos novos, porém, para mim, essa situação, ela em si não é nova, porque a população negra e a população indígena sempre foi subjugada, perseguida, criminalizada e sem o apoio estatal, e deixada sem o apoio estatal. E agora o que está acontecendo com essa crise está revelando as estruturas sociais apodrecidas ao longo do tempo e que precisam ser revistas. E aí, por isso, também tem surgido muitos casos de racismo, casos de machismo. A gente está tendo dados de que a violência doméstica contra a mulher está aumentando, porém, na verdade, o que está acontecendo é que esses casos estão sendo evidenciados, estão sendo revelados, né? E as leis, infelizmente, não são capazes de mudar toda uma cultura. Então, por isso que a gente precisa efetivamente das políticas públicas, como a professora Silvane falou, e infelizmente a gente sofreu esse retrocesso grande mesmo, né? E as nossas futuras gerações vão sentir isso, nós vamos sentir, as futuras gerações vão sentir, mas é isso, não desanimar, né? E continuar na luta, e realmente os nossos ancestrais, nossas ancestrais enfrentaram muito mais, né? Imagina o que é enfrentar a escravidão. Então, se a gente carrega no nosso DNA heranças
tristes da escravidão, a gente também carrega heranças muito felizes, heranças muito poderosas, muito ricas, que são essa sabedoria ancestral, de saber se reinventar, se ressignificar, né? A mandinga da capoeira, e é isso que agora, inclusive, muitas pessoas brancas estão querendo ainda, eles ficam com o melhor da nossa cultura, e a própria população negra está sendo encarcerada, perseguida e criminalizada. Então, enfim, mais ou menos isso. Muito obrigado. Muito bom. A professora Silvani queria fazer uma colocação em cima da fala da doutora Aide Paixão? Não, eu só... bom, a pertinência aí da fala dela, sem dúvida, desse nosso histórico aí de negação jurídica também, não é? Eu coloquei mais a negação em termos de construção do imaginário, das narrativas, e ela traz isso na concretude dos instrumentos jurídicos criados no país também. E pensando, Tata, que essa questão que você colocou e que a doutora Aide comentou, dessa perda da nossa possibilidade de ritualizar o corpo dos nossos que estão sendo vitimados pela Covid, que eu acho que é algo inevitável, porque é o vírus, é a condição sanitária, mas eu tenho certeza que pessoas como o senhor e outras autoridades tradicionais no Brasil, com todo o conhecimento, sabedoria, deve encontrar os caminhos na nossa própria ancestralidade para que esses rituais e essa reverência não deixem de ser feita, embora não se possa ser feito na presença do corpo da pessoa, né? Eu tenho certeza que isso tem sido já pensado pelos senhores, pelas senhoras, que são as nossas autoridades em ancestralidade, e que essas pessoas não ficarão sem serem ritualizadas, sem serem veneradas dentro da tradição. Ok. Estamos nesse debate maravilhoso, produtivo, inspirador, e que traz essas autoridades tradicionais também, né? Que todos são, ensinamento. E a doutora Liliane Braga, doutora em História pela PUC, mulher de Uamburucema, ou Bamburucema, o que ficou ritualizado nos terreiros de Candomblé. Como a história vai estar registrando e vai escrever esse momento tão complicado e dolorido, porque passa as tradições de matrizes africanas, né? Você tem a pandemia e o fascismo. São duas armas que terminam por assassinar um povo. E isso já começa lá no momento em que ele é retirado da sua terra de origem, no momento que sua cultura é dizimada, sua espiritualidade, sua ancestralidade, e trazido cá para este Brasil continental. Macuiu, Tata Catumba Gessi, Macuiu, os meus mais velhos, a bênção, meus mais velhos, meus mais novos, meus mais velhos, meus mais novas, que estão aqui conosco reunidos, mas que também estão do outro lado da tela, que nós não vemos, né? É também uma honra, um prazer participar dessa conversa e trazer alguma contribuição, porque todos nós temos contribuições a fazer. E eu vim aqui pensando, me perguntando do lugar que eu falo, né? Quais seriam as minhas contribuições. Então, eu quero responder a pergunta do senhor, ao tema que o senhor me propôs,
Antes, trazendo esse contexto desse meu lugar, né? Como o senhor já mencionou, de mulher negra de família interracial, de família de imigrantes do Nordeste para São Paulo, de neta de pessoas indígenas dos dois lados da família, e uma pessoa poliafetiva. Então, eu falo desses lugares, de mulher negra candomblessista, e que tenho comigo as práticas das cosmovisões afro-brasileiras, que são esses encontros das cosmovisões dos vários grupos étnicos africanos que aqui se deram, também com os nossos povos originários, né, meu Tata, como a gente tem lá no nosso chão, lá no nosso Enzo Tumbanci, Toainzambi, Ngana, Kavungo, no qual sou muito feliz de fazer parte. Então, como educadora, porque tenho trabalhado há alguns anos nessa perspectiva de educação para as relações étnico-raciais, eu trago o que a história de perspectiva crítica permite que a gente trabalhe na educação. É isso que eu tenho feito, fundamentalmente, não só entre as coisas que tenho feito profissionalmente, né? Então, o senhor me trouxe aí a possibilidade de falar dessa história de perspectiva crítica com esses temas, em correlação com esses temas da mesa de hoje, e que incluem pandemia e fascismo. Eu vou começar pelo fascismo, porque nas falas de quem me antecedeu, foi muito bom ouvir o irmão Natobi, a professora Silvani, a irmã Kimon Belê, dos seus lugares, né? Foi muito importante, foi muito enriquecedor. Foi possível rememorarmos fatos de nossa história recente, ou dessa história que a gente pode chamar, a história do Brasil é uma história recente, né? Uma história de 500 e poucos anos, desse Brasil fundado com a invasão europeia. Então, à medida que a gente olha para a história desse lugar, podemos pensar nessa questão do fascismo, né, como um fato que no século XX abalou algumas regiões mais do que outras. Então, pensando na Europa, o lugar onde então teria sido o locus aí de ação de líderes fascistas, e me veio que a gente precisa retomar também um pouco, né? O irmão Natobi retomou termos para poder pensar e falar da perspectiva dele, e eu também achei interessante pensar nisso, no fascismo como sendo esse regime que traz algumas características, né? Características, então, que a gente pode identificar nesse momento da história do Brasil, e que a gente tem aí alguns veículos da mídia, de uma mídia mais voltada para um trabalho de investigação, um trabalho mais ético, então, ou seja, que está pensando, sai governo, entra governo, está pensando em o que precisamos para avançar enquanto uma sociedade menos desigual. Então, a gente tem aí o termo que vem sendo usado como, por exemplo, neofascismo, né? Um fascismo que estaria agora no século XXI, num outro contexto, em outras circunstâncias. Então, essas características que estaria lá naquele fascismo da Europa do século XX, que seriam, por exemplo, ultranacionalismo, uma antidemocracia, ou um totalitarismo, né, melhor dizendo, e a perspectiva de uma cultura única, de uma cultura que é hegemônica e que se sobrepõe às demais, é uma forma única de ser e estar no mundo. Então, essas 3 características que eu elenquei aí são características daquele fascismo do século XX, e que a gente pode, de forma muito consternadora, falar que
estamos experienciando, em algum sentido, medidas por parte do Estado, que vão nessa direção, o que é muito preocupante e realmente é de tirar o fôlego da gente, de imaginar, da gente que, como a professora Silvani trouxe, tem essa história de gargalos, né, de períodos, de se perceber quase alcançando uma situação, e isso retorna. Então, é da democracia e a volta da ditadura, democracia. Então, a gente fica nesse lugar, de novo, pensando em história, e podemos voltar a falar da história de perspectiva crítica, que, então, pensando que a história olhada de forma que não seja aquela que a disciplina eurocêntrica nos trouxe, que é a maneira linear e progressiva da história, né? Como se houvesse uma linha do tempo que pudesse transcorrer de uma forma reta, em que eventos acontecem, ultrapassando, deixando outros para trás, e não mais interagindo com o que foram os resultados daquele evento. Então, essa maneira de olhar a história, que foi a maneira construída de forma eurocêntrica, ela vem sendo revista, repensada. E é isso que a gente chama de história crítica, história de perspectiva crítica, junto do fato de que não são mais apenas os grandes eventos que devem ser narrados, que devem ser registrados e pensados enquanto fatos históricos, mas sim eventos que afetam a todos em uma sociedade. Então, essa pandemia atual, global, que se soma às pandemias locais de cada região do planeta, e no caso do nosso, a professora Silvani trouxe o fato, como o senhor também colocou para ela conversar conosco, né, do genocídio da população negra. Então, como a nossa pandemia perene, como ela bem colocou, esta pandemia da Covid-19, ela está fazendo com que venha à tona quais foram as lacunas que o Brasil deixou nos seus processos históricos. Deixou, foi uma frase incompleta, que o Brasil teria deixado de lado, colocado de lado, no sentido de não queremos incluir, isso não vai ser tratado, ou mesmo negado, né? O olhar para aqueles aspectos que precisavam estar sendo também olhados. Muitas maneiras de falar disso, mas para não me alongar, os termos que vêm, que a gente quer que sejam os compreensíveis para as diversas pessoas que podem vir a nos assistir, a história pode ser reescrita ou escrita neste momento de uma forma distinta da qual ela foi, por exemplo, no século XX, no caso do Brasil, porque ela tem a contribuição no interior da construção de conhecimento hoje, né, desses processos que estão nas instituições educacionais, que acontecem, estou falando desses processos que acontecem nas instituições educacionais, mas não querendo restringir a educação ao que acontece dentro dessas instituições formais, né? Sabendo bem que nossos espaços, os espaços de sociabilidade negra sempre foram espaços importantes de educação para a gente, espaços muito caros de educação, né? As nossas agremiações negras. Então, pensando do que a gente tem na história do Brasil, desde o período colonial e das agremiações que resultaram no que hoje são as escolas de samba, os grupos de capoeira, vários grupos das culturas afro-brasileiras, com a sua forma de transmissão intergeracional e comunitária, né, de transmissão de saberes intergeracional e comunitários. Então, agora falando de que
existem mais dos nossos dentro das instituições que estão formulando o conhecimento que vai ser veiculado nessas instituições, o que está sendo veiculado nessas instituições. Então, o exemplo, desde 2003, quando a professora Silvani trouxe, foi promulgada a Lei 10.639, fruto dos esforços dos movimentos negros e do governo e do presidente Lula ter, então, sancionado a lei, nós tivemos, ou passamos a ter, materiais escritos por pesquisadoras e pesquisadores comprometidos em contar as nossas histórias, que haviam sido negligenciadas ou ficado à margem da perspectiva eurocêntrica, né, da história. Então, esses materiais que se transformam, de material de pesquisa, se transformam em material didático, são trabalhados para se tornar materiais didáticos que chegam às escolas, passaram a ser materiais que, então, incluem perspectivas outras, que ainda não eram abordadas, né, na construção de conhecimento de matriz eurocêntrica que tínhamos e que ainda temos. Ainda é uma luta implementar, ou que a Lei 10.639, por exemplo, seja implementada. Ainda é uma luta implementar história de perspectiva crítica. Ainda sabemos que existem muitos embates também dentro das instituições educacionais para que as nossas pesquisas sejam levadas adiante. E agora, com desafios muito maiores, porque não temos recursos para realizar pesquisas, e menos ainda aquelas que denotarem a perspectiva que desloca o eurocentrismo, que queira trazer as nossas matrizes ao lado. Não estou dizendo que nós queremos tomar o lugar da perspectiva que foi imposta quando um currículo eurocêntrico narrava as histórias dessa perspectiva, porque isso é o fundamentalismo, é o avesso daquilo que queremos, né? O que queremos é o pluralismo, é a democracia, é a possibilidade de que todos tenham direito à voz e possamos conviver em sociedade. Então, é o oposto dessa cultura hegemônica que se impõe com a ideia do fascismo, né, com a noção do fascismo. Então, aqui, buscando alinhavar o grande novelo, que eu estou sentindo que ele está com pontas, né, eu estou soltando, pegando pontas e o novelo está ficando um pouco com pontas soltas, mas que é um tempo que a gente tem aqui para falar e também para conversar e trocar. Então, eu sinto que eu trouxe um pouco do que o senhor pediu para eu trazer, do que eu sentia que a minha colaboração, da perspectiva do lugar que eu venho, podia trazer, e acho que o que eu quero, então, agora, só para fechar minha fala, amarrar esse novelo, é uma contribuição do Muniz Sodré, nosso querido Muniz Sodré, que está lutando contra a Covid-19. Né? Nossas lembranças para ele. Muito bem lembrada. Então, meu pai... Ele... Ao Muniz Sodré, que os espíritos ancestrais restabeleça e logo, logo ele já esteja entre nós. Obá, né? Assim há de ser. Meu pai. Obá do Liachel Poafonjá, é isso? Pedro Neto e Natubé, confirma pra gente? É isso? Isso sim, Tata. Obar Essá, filósofo, comunicador, importante pensador das nossas tradições de matriz africana. Muito ótima lembrança, doutora Eliane. Só para lembrar, nós estamos aí alcançando 1.200 espectadores, né? Telespectadores pela TV 247, né? Através do portal Progressista e Democrático 247, que proporciona, né, esse momento tão significativo da história, né? Que hoje nós estamos, ontem celebramos, hoje também continuamos celebrando o Dia de África, né? E quando um canal da magnitude do 247 e da TV 247 abre espaço que não dispomos nas mídias,
né, tradicionais, as mídias conservadora, ultraconservadora, né, que aí é ditada e gerida pelo alto poder econômico, né? Então, as matrizes africanas, aprendi com a professora Silvania Euclênia, as matrizes africanas, então, tem um espaço aqui no portal Progressista Democrático 247, na TV 247. E assim nós vamos ouvir aí a conclusão da fala da doutora Liliane Braga, para que nós possamos ir para encaminharmos para o final. Perfeito. Então, eu vou aqui trazer esse trecho do que o Muniz Sodré nos fala, no seu trabalho que em 2015 ganhou uma reedição, porque é um trabalho mais antigo, que é o livro Claros e Escuros, Identidade, Povo, Mídia e Cotas no Brasil. Então, nessa edição de 2015, ele ganha com essa contribuição, reflexão que o Muniz Sodré traz sobre as cotas nas instituições, principalmente de ensino, né? E aí, o que ele traz para a gente, então, já permitindo que a gente vá para o fechamento, é sobre comunidades de terreiro. Então, eu quero trazer essa fala para a gente ter com as pessoas que estão assistindo a gente um pouco desse lugar de contribuir para quem ainda não está em contato com as comunidades de terreiro, não conhece, e mesmo para nós que fazemos parte, nos lembrarmos, né, disso que já trazemos conosco. Então, ele se refere às comunidades de terreiro como repositório e núcleo reinterpretativo de um patrimônio simbólico explicitado em mitos, ritos, valores, crenças, formas de poder, culinária, técnicas corporais, saberes, cânticos, língua litúrgica e outras práticas sempre suscetíveis de recriação histórica, capazes de implementar um laço atrativo de natureza intercultural, porque foram negros de diferentes etnias, diferentes matrizes culturais de África que se encontraram aqui na diáspora, no Brasil, e transcultural, porque inclui pessoas não negras, por exemplo, pessoas brancas ou de origem asiática, que orixá não escolhe cabeça, não é, Tata? Então, aqui com essa contribuição sistematizada pelo Muniz Sodré, e que fala de tradição, e que eu alinho aí um pouco com o que o Rampatebá, que é um estudioso africano, fala sobre uma tradição viva, como o Pedro Neto também tinha falado quando ele trouxe a nossa questão, a nossa relação com a tradição, essa tradição que, com os tempos, precisa se adequar, mas sempre mantendo a sua matriz com a ancestralidade, sempre com os ancestrais dizendo, né, editando o que é possível adequar para esses tempos. Então, nesse sentido, a fala que eu fiz foi para alinhar um pouco esse lugar da história e da educação com as nossas matrizes de terreiro, e eu espero que a gente possa abrir para um diálogo e falarmos entre nós aqui também, porque tem muitos pontos que eu gostaria de comentar, saber mais do que as irmãs e o irmão trouxe. Okay. Como Pedro Neto, só para Pedro Neto e depois, logo em seguida, a professora Silvania Euclênio, doutora Aide Paixão, e volto novamente a doutora Liliane Braga, em Demboemi, como é nesse atual momento sentir África? Que debate maravilhoso, né, Tata? Obrigado mais uma vez. A gente sente ela no nosso cotidiano, né? Como colocado aí pela irmã, pela doutora Liliane Braga, essa ideia aí do Muniz, né? Ou seja, historicamente o racismo e essa política fascista,
ela vai minimizar o que nós somos, né? Ela vai nos reduzir, né? Ela vai, no caso das tradições de matriz africana, dos povos tradicionais de matriz africana, nós seremos reduzidos à relação com o sagrado, né? Vamos ficar restrito a esse lugar do sagrado, como já dito aqui anterior nas várias falas, de que somos muito além da relação com o sagrado, né? Temos no nosso cotidiano essas técnicas, essas práticas relacionadas a uma diversidade de conteúdos do nosso cotidiano, né? O sagrado é apenas um elemento da nossa vivência diária, né? E nesse sentido, né, historicamente, essa redução indica, infelizmente, que não somos seres políticos. Eu acho que na minha fala final sobre esse tema, e nesse constante fascismo que a gente vem vivendo nos últimos tempos, indicar que somos seres políticos, somos detentores também de política. Temos que falar de política, de políticas públicas, e não necessariamente, obrigatoriamente, sobre as questões do sagrado, né? Então, essa África, ela está desde o momento que a gente acorda enquanto a gente dorme, está nas nossas práticas do cotidiano, né? E, nesse sentido, a gente deve exigir do Estado e deve exigir nos processos, espero que democráticos, de escolha de nossos representantes, que nossas pautas estejam lá, e não necessariamente as nossas pautas da relação com o sagrado, mas todas as outras, né? A gente passa pela pandemia, como já dito aqui, por práticas de matriz africana cotidianas, que são extremamente importantes, né? Vamos beber água, né? Que nossas tradições falam sobre a água, né? Beber a água é um elemento importante nesse processo de pandemia que nós, historicamente, povos tradicionais, fazemos, né? Vamos tomar os chás, as infusões, já fazemos isso, né? Todas as questões de asepsia, né, dos nossos ritos, dos nossos pratos, né? Nós temos dentro dos nossos territórios tradicionais, cada um prato e uma caneca individual, e comemos nele, comemos de maneira coletiva, né? Ou seja, são só alguns, poderíamos ficar horas falando sobre essas práticas que já existem dentro dos nossos territórios tradicionais de matriz africana, que dão conta de responder à pandemia. E também temos prática política cotidiana que devem ser garantidas nas pautas das eleições, né? Não queremos mais sermos tratados apenas como a nossa parte do sagrado, que é extremamente importante, né? Mas o Estado, nem ninguém pode interferir no nosso sagrado, deve interferir no nosso sagrado. Nosso sagrado, ele é nosso. A gente quer falar, quer construir política pública com todas essas outras práticas complexas, negras, que temos no nosso cotidiano. Professora Silvânia Euclênio, como sentir a África neste momento tão triste e difícil de nossas vidas? Quer vida no terreiro, quer vida lá fora do terreiro. Que são os espaços de ressignificação da vida, de proteção, de acolhimento, além do espaço de bênção. Esse que é o papel dos terreiros, que outrora, nos períodos mais difíceis deste país, deste Brasil continental, nas ditaduras, esses espaços serviam de refúgio daqueles que lutavam pela democracia, né? E eram nesses locais que várias matriarcas, né, detentora dos saberes e fazeres ancestrais, né, amenizavam as dores dos fugidos das lutas democráticas e que encontravam no terreiro um espaço de paz e de tranquilidade. Então, Tata, eu fiquei aqui pensando, enquanto Pedro falava, que o quanto seria importante para a construção de um outro Brasil essa afirmação desses princípios civilizatórios tão presentes nas nossos espaços, nas nossas casas tradicionais de matriz africana,
que garantiram, a despeito de todo o projeto genocida, que chegássemos até aqui. E o quanto é importante que nós, população africana, fora do continente africano, recuperemos o acesso a esses conhecimentos para nos fortalecermos enquanto povo diverso, porque nós somos um povo diverso, para a construção de um Brasil em que nós realmente sejamos reconhecidos e estejamos inseridos. Eu sou de uma família em que essas tradições não estiveram presentes. Então, eu sinto muito que na minha infância, eu não tenha tido acesso a essa possibilidade de vivenciar os valores civilizatórios de matriz africana. Valores esses que, do momento em que extrapolarem o espaço das nossas casas, com certeza transformarão o Brasil num país imensamente melhor. E nós fazemos política, como o Pedro disse. Nós fazemos política. E, ao fazer política, esses valores têm que balizar as nossas ações, para que possamos também transformar essa prática política patrimonialista e para que possamos alcançar o nosso quinhão de poder, como a doutora Liliane colocou, nós não queremos ocupar o espaço todo. Nossas tradições, nossa ancestralidade é inclusiva. Nós queremos que nós também tenhamos o nosso espaço como todos os outros que aí estão lutando e que foram negados pelo Estado brasileiro até hoje. Vivenciar a África é criar condições para essa transformação de um Brasil melhor e inclusivo, é fazer com que esses princípios civilizatórios balizem as nossas ações, não só dentro das nossas casas tradicionais, mas as nossas ações fora delas também, para que possamos transformar o nosso entorno. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse espaço. Estou muito feliz com esse momento em que nós estamos buscando espaços alternativos para a disputa da narrativa, do imaginário, para trazer as nossas questões, já que a grande mídia tradicional não fará isso, não fará isso. Nosso caminho, sem dúvida, é cada dia mais aproveitar e ocupar essas alternativas que se apresentam e que se apresentam mais ainda agora em tempos de pandemia, em função da quarentena e da dificuldade de estarmos juntos fisicamente, olhos nos olhos. E aí se apresenta para nós a importância de ocupar esse espaço e muito agradecida pela TV 247, ter nos propiciado este momento através do Tata Katubanjesi. É muito importante que os nossos aliados nos processos de luta entendam quem somos, entendam a nossa luta, porque isso não ocorreu até o momento. Nós somos chamados em certos momentos a compor, mas esses nossos aliados ainda não incorporaram para si a luta antirracista. Ainda não entenderam os privilégios do seu lugar de branquitude, e se não entenderem, não somarão na luta. Se não entenderem os privilégios do seu lugar de branquitude, não somarão na luta. Continuaremos sendo só nós por nós mesmos. E aí estou chamando esses nossos aliados para que reflitam sobre isso e para que nos incluam o tempo todo e não em alguns momentos, em alguns cantinhos. Nós estamos aqui, temos conhecimento, temos princípios civilizatórios, temos o que contribuir para o Brasil do futuro.
Tata, muito obrigada pelo convite, muito honrado estar aqui com o Babá Inatobi Pedro Neto, com a doutora Aide, com a doutora Liliane, muito feliz em ver essa juventude produzindo conhecimento, elaborando a partir da nossa ancestralidade, essa juventude que tem instrumentos que a nossa geração não teve, mas que tem porque nós fizemos o bom combate e a luta no nosso momento também. E aí é realmente muito gratificante. Muito feliz, muito obrigada. Eu costumo dizer, professora Silvânia Euclênio, que os terreiros são verdadeiros espaços de construção e geradores de pessoas como estão aí, né? Doutora Aide Paixão, doutora Liliane Braga. Agora, queria pedir um minuto, dado o nosso tempo, o nosso papo foi tão significativo, extraordinário, um momento ímpar na vida das tradições de matriz africanas, né? Proporcionada pela TV 247, portal Progressista Democrático 247. Eu queria, em um minuto, doutora Aide Paixão e Liliane Braga, para a gente concluir aqui, para a gente fechar aqui, as considerações de cada componente dessa bancada, dessa mesa. Posso começar? Pode, irmã. Licença, então. Tata, eu vou fazer considerações finais juntando com o que foi aquele mote de sentir África. Né? Sim, mas eu queria só que a doutora Liliane Braga observasse o tempo mesmo, porque nós já estamos para devolver, que já teremos outra agenda e a gente poderia... Eu tenho que devolver para o estúdio nosso lá. Sim, senhor. Então, quando você falou em sentir África e as considerações finais sendo aqui expressas, eu queria lembrar a morte do imigrante haitiano em São Paulo, na semana passada, João Manuel, um frentista. Então, a nossa homenagem é a nossa lembrança dessa ancestralidade, desse sentido, desse pesar. Estou mexendo no microfone. E que nós, povos de matrizes africanas, que queremos o nosso direito a nossas crenças, respeitamos esse momento, respeitamos o que é preciso das medidas sanitárias, né? E as nossas crenças já dizem, já nos levam, já nos permitem isso em muitos aspectos, porque a gente aprende no terreiro, como o irmão Pedro Neto falou. Mas a gente sente a África de muitas formas, e a gente sente a África em São Paulo, a gente sente a África em nós, com a nossa ancestralidade, e a gente sente imigrantes e refugiados de países africanos e afrodiaspóricos aqui, como Haiti, por exemplo. Então, essas possibilidades de que a gente conviva nessa sociedade plural, que tem imigrantes e que tem pessoas de culturas diversas, né? Então, que a pandemia não seja um momento de se fechar para o outro, mas sim de expandir isso que é conviver na diferença. Ótimo. Doutora Aide Paixão? Só quero dizer que fiquei muito emocionada com a fala da professora Silvânia Euclênio, que foi perfeita, maravilhosa. Silvânia é sempre fantástica. A doutora Liliane também trouxe isso. Eu só quero dizer o seguinte, retomar isso que a professora trouxe, né, que estão negando o nosso direito de ser ancestral e que ser negro ou negra nesse país é um ato político. A cada momento, quando a gente consegue estar nos espaços de poder, isso já é um ato político. Então, faz parte da nossa ancestralidade africana pensar a política, sentir a política e estar na política, né? Então, nós já somos seres políticos. Então, por isso que qualquer projeto político de esquerda que não esteja bem alinhado, né, com as cosmovisões africanas, não tem como prosperar no Brasil, né? Mas também dizer que é para a gente construir um projeto político revolucionário, é preciso que realmente o privilégio da branquitude não seja apenas
colocado a nosso favor, mas sim eliminado. Eliminar, tirar todo o privilégio, colocar o privilégio de lado e juntos e juntas construirmos uma atitude revolucionária com base nesses princípios que já têm sido valorizados, como da circularidade, o Ubuntu, diversas práticas culturais e religiosas africanas que estão inseridas já dentro do nosso imaginário, mas que são usados somente de forma afroconveniente. Então, também utilizando esse termo, para que seja realmente evidenciado o protagonismo e o pensamento de intelectuais negros e negras no nosso país. Ok, muito obrigado. Gostaria mais uma vez de agradecer a professora Silvani Euclênio, doutora Helene Braga, a Ide Paixão, Inatobi Pedro Neto, e ao portal 247 e a TV 247. Esperamos proporcionar um outro debate em um outro momento. Muito obrigado a todas e todos. E clique no sininho, se inscreva no YouTube, na TV 247. Um abraço, gente. É por nós mesmos. Isso mesmo.